Prontinho. E aí, pessoal, depois daquela enxurrada de assunto, né? Ficaram com o professor Kindo na questão 47 da noite. Muito bem, Tereza. Vamos a ela. Página. Vamos lá, agora mesmo. Ele que é presente. Tudo bem, Élica? Tá achando estranho, você não falta nunca? Tem nenhuma faltinha, né? Vamos abrir o livro. Página 96, ótimo. Vou já com você. Rapidinho aqui o livro. Opa, tá aqui. Ricardo Feltre. E página 95. Ixi, abri praticamente na página. Pronto. Questão 47. Vixe, foi exatamente aqui que eu comentei, né, Tereza? Vamos fazendo por eliminação, vamos a ela. Que bom que vocês estão tentando, fico feliz. Eu vou compartilhar com vocês, tá? Vamos lá. Eita, o que eu fiz aqui, gente? Pronto, voltei. Pronto. Vamos lá. Aqui eu tenho 5 substâncias e 5 tipos, né? Então, para você ligar aí o que é a função, a sua estrutura, né? A sua estrutura, a sua forma estrutural. Então, vamos lá. Aqui, essa primeira aqui, vocês acham que é o quê? Vocês sabem que eu não gosto muito dessa forma de representar uma cadeia, né? Mas é uma cadeia fechada, então eu tenho um carbono entre carbono, tenho um carbonilo entre carbonos. Então vocês acham que isso aí é ácido, Tereza? Ácido tem que ser uma carboxila, tem que ser C-OH. Lembra do hidrogênio? Do ácido para ser considerado hidrogênio ionizável? Então, carbonilo entre carbonos, né? Que é aldeído ou é cetona? O que vocês acham? Eu acho que é cetona. Isso! Perfeito! Cetona. Então, a primeira já foi, né? Deixa eu só anotar aqui. Cetona. Ah, eita! Demorou um pouquinho, né? Pronto. Então, a primeira é cetona. Ciclopentanona. A segunda aqui, ó. Olha aí o hidrogênio, né? Aparecendo. Aldeído? Aldeído seria carbonila na ponta da cadeia, mas isso é carboxila. Lembra aí do hidrogênio? Lembrando o H.
de ácido. Ácido. Então, daí eu passo. Oi? Então é uma acetona. Esse aqui não. Esse é ácido. Ah, eu achei que a questão estava dizendo se era só acetona ou aldeído. Ah, isso tem uma opção nessa questão. É outra questão, isso. Eles botam 5 funções e 5 estruturas para você dizer qual é qual. Ah, Né? Então, vamos primeiro ver as alternativas, né? O que é que tem aí de opção? Nós temos um aldeído, um álcool, um ácido, um éter, que nós vamos ver hoje o que é, né? E uma cetona. Cetona a gente já conseguiu encontrar, né? Então, essa primeira aqui é cetona. Essa primeira estrutura aqui é cetona, certo? A segunda é um ácido propanóico. A terceira e aí eles pudessem mudar dentro de formas de lugar. Conforme o bebê vai crescendo, ele vai crescer de qualquer maneira. quais são as opções que a gente tem? nós temos aldeído, álcool, ácido, éter e cetona. Falta ainda. Isso, um álcool. Esse álcool. Isso, Tereza, perfeito. Professora, desculpa interromper, eu vou ter que sair da aula, tá acontecendo umas coisas aqui em casa, viu? Assim que der, eu entro. Tá bom, boa sorte aí. Obrigada. Nada, querida. E aí, pessoal, eu tenho hidroxila ligada a carbono saturado. Então, característica de álcool. Perfeito, pessoal. Esse é o 2. Esse aqui, a hidroxila está no segundo carbono, né? Então, esse aqui é o butanol 2. Tá? Eita, professora, esse eu não vi ainda não. Vamos pular isso que a gente não viu, né? Já temos aí cetona, ácido e álcool. Vamos lá para o último. Esse aqui, ó. Carbonila na extremidade. Era o éter, né, Tereza? Muito bem. Isso. Por eliminação, né, que ele é éter. Perfeito. E esse? Aldeído? Perfeito, aldeído. Tá vendo como vocês sabem? Então, o que fica faltando, né? Que nós não conhecemos ainda, mas que vamos conhecer, é o éter. Éter é ter oxigênio entre carbonos, que é justamente o que vocês estão vendo aqui, ó. Oxigênio entre carbonos. Isso é que caracteriza um éter, tá? É porque no livro, éter, ele vem antes, né, das outras funções. Ele é uma das primeiras funções que é mostrada aqui. Mas eu gosto de mostrar junto com o éster, tá? Então, eu vou mostrar já já a vocês essa funçãozinha. Mas já adiantando, é quando eu tenho oxigênio entre carbonos, tá? Então, esse é o éter, ok? Beleza? Beleza. Então, se formos aí para as alternativas... Oi, gente. Na parede, as janelas laterais, vamos dar uma luz preta. Vocês ficarem aqui a noite toda. Página 96. Então, pela sequência, o primeiro aí vai ser, né? Essa primeira é cetona, então a gente vai começar pelo 5. Só ficamos com A e E por enquanto, né? Já eliminamos aí as demais. Então, 5. Depois nós temos o ácido, que é o 3. Então, 5, 3. Ficamos ainda entre A e E, né?
A terceira, isso, Tereza, a alternativa é, perfeito. Depois nós temos aí o álcool, né, que é o número 2, perfeito, já temos aí a letra E, né? Finalmente o éter e terminando aí na aldeído. A última questãozinha aqui é o que está lá com o primeiro número, né? Então aí pela ordem, letra E. Ok, Tereza. Ok. E aí, mais alguma dúvida? Vamos para as dúvidas. Tem uma questão de nomenclatura de fenóis. A senhora pode fazer, por favor? Posso. É a primeira da 85. Parece lá. Ok, vamos lá. Essa de aromáticos tem bastante opção, né? Exercício 47. Vamos lá, vamos lá. Primeiro da 85. Peraí. Essa. Pronto. Essa que tem várias opções de nomes, né? Aí vocês ficam com o que vocês acharem melhor. Certinho? Bom, aí nós temos um aromático, nós temos um fenol, né? O que caracteriza o fenol é ter a presença da hidroxila ligada diretamente ao anel aromático. Então nós temos aí fenóis, né? Inclusive ele diz no enunciado da questão que já é um fenol, tá? Como é que você pode nomear? Então, a primeira coisa que você tem que saber é a numeração. Seu número 1 vai ser sempre onde está a hidroxila. Então, esse carbonozinho lá de baixo é o primeiro. E tanto faz se contar no sentido horário como no anti-horário, a ramificação vai estar no carbono 4, certo? Então, quais são as opções aí? 1 hidroxi-4-metilbenzeno. É a minha primeira opção, tá? De nome, que está dizendo que a hidroxila está no carbono 1 e a ramificação está no carbono 4. Então, 1-hidroxi-4-metilbenzeno. Pode ser também para-hidroxitolueno. Aí já usa o nome popular, que você sabe que eu não gosto muito, mas pode usar assim. Pode ser o para-metilfenol. Estão acompanhando? Sim. E pode ser o 4-metilfenol. Professora, a minha única dúvida é que tipo, eu dei uma lidazinha na parte de fenóis antes disso e eu não compreendi direito, tipo, por exemplo, eu entendo que começa, tipo, a partir do OH, sabe, eu consegui entender a ramificação, tudo bem, eu só não entendi a parte de, tipo, o nome benzeno. Por que esse nome? Tipo, qual é a diferença de fenol para benzeno na nomenclatura? O benzeno você usa quando você tiver somente os 6 carbonos e os 6 hidrogênios. Função benzeno é quando não tem a hidroxila. A função fenol é quando tem a hidroxila. Então, a única diferença entre o benzeno e o fenol é que no benzeno tem 6 carbonos e 6 hidrogênios, né? Com ligações simples e duplas alternando. E o fenol, obrigatoriamente, tem que ter hidroxila. Então, sai um hidrogênio e entra um hidroxila para se transformar em fenol. Todos os dois são aromáticos, né? Mas o benzeno tem apenas os 6 carbonos e os 6 hidrogênios. E o fenol tem a presença da hidroxila. Então, o que caracteriza o fenol é a hidroxila ligada diretamente ao anel aromático. Entendi. Você até pode chamar isso aqui, quando você for nomear, você pode escolher e dizer 1-hidroxi-4-metilbenzeno. Quando você fala todas essas informações, você está entendendo. Né? Você está dizendo que no carbono 1 tem uma hidroxila, no carbono 4 tem um metil, e você tem aí o benzeno. Porque se você contar somente isso aqui,
Se você contar somente isso é o benzeno, né? Na hora que você coloca isso aqui, você passa a ter o fenol. Tira um hidrogênio e bota hidroxila, você tem um fenol. Mas na hora de nomear, você pode dizer um hidroxibenzeno, porque você está dizendo que no benzeno tem um grupo hidroxila, tem um grupo hidroxi. Então você pode chamar de fenol ou você pode chamar de hidroxibenzeno. É a mesma coisa. Resumindo, você pode chamar só de fenol. Isso aí, entendeu? Sem contar com a ramificação. Aí quando você introduz mais uma ramificação, aí além do grupo, né, funcional, ela vai entrar na posição 4. Ele vai entrar na posição 4. Então você pode chamar de benzeno somente o do meio, tá? Para nomear, aí você vai botar um hidroxi 4-metilbenzeno. Ou você pode chamar somente de 4-metilfenol, entendeu, Giovana? Porque na hora que você diz o fenol, você já está dizendo que tem que ter a presença da hidroxila. Então os dois nomes estão corretos, né? Um hidroxi 4-metilbenzeno. Na hora que você diz hidroxibenzeno, você já está falando do fenol. Ou você pode chamar também de 4-metilfenol. Parametilfenol. Todas as opções estão corretas. Por isso que eu falei, essa parte dos aromáticos tem muitas opções de nomes. Entendeu? Então você pode chamar dessa forma. Deu para tirar dúvida agora? Sim. É porque tem a função e tem os nomes, né? Então o nome você tem várias opções. Mas função não. Função aqui é só uma, aqui é só fenol, né? Mas para nomear você tem muitas opções, né? Como eu falei, ó. Um hidroxi 4-metilbenzeno é uma opção, 4-metilfenol é outra opção, parametilfenol é outra opção, para-hidroxitolueno é outra opção, né? A que eu menos uso é essa, né? Então, para-hidroxitolueno. O que é o tolueno, Giovanni? O tolueno é isso aqui, ó. Isso é o tolueno, tá? É como se fosse o metilbenzeno. Você também pode chamar de tolueno. Então, na hora que você diz para-hidroxitolueno, você está tendo as posições 1 e 4, tem, né, o grupo funcional e a ramificação, e o tolueno é justamente isso aqui, ó. Então, quando você coloca para-hidroxitolueno, você está dizendo que nas posições 1 e 4 tem o grupo e a ramificação, hidroxi, você está falando da hidroxila, e o tolueno é isso aqui, ó. Por isso que tem muita opção de nome. Aí eu coloco todos, vocês escolhem o que vocês acharem melhor. Se quiserem colocar todas também, tá? Aí vocês também ficam com várias opções aí, ok? Comenta lá. Ok? Certinho? Já vai. Certo, professora. Mais alguma dúvida? Ou é só a letra A? Se você ficou com dúvida. Oi, Vitor. Professora, eu cheguei agora porque eu tava sem net. Eu perdi alguma coisa importante? Ela com você. Olha, nós vimos, Vitor. Nós vimos. Engraçado, ontem que. Corrigimos um exercício. Eu na bola pra escola, rapaz, essa menina passou. Atrás, correndo. Parecia que não tinha nem tava nem doente. E estamos corrigindo o segundo, na verdade. Estamos dentro do segundo exercício. Tá? Corrigimos o exercício 47 da página 96 e agora estamos corrigindo da página 85, tá? De qual livro do Ricardo Feltri? Isso, volume 3. Vamos usar só o volume 3 agora. Aniele voltou, que bom, hein, Aniele? Resolveu, hein? Fico muito feliz. Liga pra Maria que onde você estava tentando tomar um banho. Sim, Giovanni, é só a letra A ou todas?
Não, eu só queria entender a parte de benzeno, né, e todas essas diferentes nomenclaturas, assim, a mulher explicou, então, tá bom. Tá, então me diga o nome dessa letra B, Giovanni. Você colocou quais opções, ou só uma, enfim. Tem o mesmo raciocínio da letra A. Tá, vai começar a contar a partir da 1H, correto? Quer dizer, OH, vai começar a contar a partir dali, né? Aí você é obrigatório começar no sentido horário ou no anti-horário? Ou tanto Se eu não me engano, faz? é horário, né? Horário. Se eu começar do horário, a ramificação vai estar no carbono 1, 2, 3, 4, 5. Se eu começar no anti-horário, vai estar no 3. Ah, então tem que ser o menor possível, né? Então, anti-horário. Tem que ser anti-horário, que é obrigatório anti-horário, certo? Para a ramificação poder estar no 3. Então, são os nomes que você escolheu. 3 metil, um benzeno. Metil. Metil é CH3. Isso aqui é um metil. Tá vendo? Mas isso aqui... Ah, tá. São... É CH3 e CH2, né? Isso aí é porque ele condensou e colocou apenas C2H5, mas na verdade é CH3 e CH2. Então seria etil. Isso. Ah, então tipo, somou e ficou C2H5? Isso. Aí ele condensou uma ramificação só em C2H5, mas são 2 carbonos aí formando. Ah, é verdade. Como é mais de um carbono, acaba sendo etil. Isso, perfeito, etil. Então o nome da substância toda é como? Eu diria 3-etil, um benzeno. Um hidróxido, porque se você disser só um benzeno, você está omitindo o hidróxido, entendeu? Você pode escolher benzeno. Ah, então um hidroxibenzeno? Um hidroxibenzeno, é obrigatório. Ou hidroxibenzeno só, né? Um aí é só para enfatizar. Mas você pode omitir o número 1, né? Mas como já tem um número para o hidróxido, geralmente se coloca como já tem um número para o etil, coloca também um número para hidróxido, né? Só para ficar um padrão, certo? Então tem várias opções aí, mas você acertou, né? 3-etil, pela ordem alfabética, né? 3-etil, 1-hidroxibenzeno. Se você escolher o benzeno, aí obrigatoriamente você tem que colocar hidróxido também. Porque se botar, vamos escutar o que a gente está falando, certo, Giovanni? Se eu disser assim, 3-etil benzeno, você está excluindo a hidroxila. Então, a informação que está chegando para mim é que você tem um radical e o benzeno só. Você está falando isso aqui, para mim. Né? A informação que chega para mim é isso aqui, Aí você diz, mas por que 3-etil? Você só tem uma ramificação, entendeu? Você fica se questionando, por que o 3? O que é que tem no carbono 1, então, né? Então você tem que dizer que o carbono 1 tem hidroxila. Então o nome certo mesmo é 3-etil 1-hidroxibenzeno. Ou 3-etil hidroxibenzeno, né? Já que a gente sabe que o carbono número 1 já tem hidroxila. Outra opção. Qual seria? 3-etilfenol. Aí quando você diz fenol... Dessa vez, como diz fenol, já inclui o hidróxido, né? Isso, Giovanni, perfeito. Aí 3-etilfenol pode. Porque você, quando diz fenol, você já está informando que tem hidroxila presente. Benzeno não, você está excluindo a hidroxila. Então, por isso, quando você fala fenol, você já está incluindo a hidroxila. Quando você diz benzeno, você está excluindo a hidroxila, né? Então, ou você diz 3-etil 1-hidroxibenzeno, ou você diz 3-etilfenol. As duas informações estão corretas, né? Eu consigo entender essas duas informações, tá? Também
pode colocar meta-etilfenol, também dá para entender a informação. E meta-etil-hidroxibenzeno, também dá para entender a informação, certo? Meta-etil-hidroxibenzeno. Meta, porque meta, posição 1 e 3. Tem uma no hidróxido, que é a hidroxila, e no 3 está o etil, no benzeno. Então, você está informando os dois grupos que estão fora do benzeno, né? O grupo funcional e a ramificação, ok? Então, esses 4 nomes são possíveis aí para essa substância, ok? Só para a gente finalizar nessa parte dos nomes, aqui eu tenho 2 ramificações. Eita, professora, e agora? Como é que eu vou numerar isso aí? Começa a numerar de onde? Começa a numerar para cima da hidróxido. Da hidroxila, perfeito. Então, o carbono 1 é o lado, né? O 1 é o que está lá embaixo, né? Sentido horário ou anti-horário? Anti-horário. Perfeito. Então, 1, 2, 3. O 3 está o etil e o 4 está o metil. Concordam? Pela ordem alfabética, eu tenho etil, depois hidroxi e depois metil. Né? Eu estou misturando aí ramificações com o grupo funcional, né? Mas eu tenho que colocar tudo em ordem alfabética. Então, nome dessa substância: 3-etil, 1-hidroxi, 4-metilbenzeno. Eu estou informando os 3 grupos que estão ligados aí ao benzeno, né? Grupo e ramificação, né? Enfim. 3-etil, 1-hidroxi, 4-metilbenzeno. Certo? Ou, qual é a minha outra opção? Outra opção de nomenclatura? Sim. Falar fenol? Isso. Então, se eu escolher fenol, eu também posso. Mas eu tenho que dizer onde estão as ramificações, né, Giovanni? Sim. Então, qual seria a outra opção? Três etil. Tá, a gente tá falando de. Como é que é? Qual o nome? Ramificação? Não. O nome que dá pra sequência das letras. Sequência alfabética, né? Isso. A gente tá indo. Então o fenol seria depois do etil. E antes do metil. Não, mas fenol já é o nome, entendeu? Da Então ele vem própria. depois? Não, o fenol é a última coisa que você coloca. Você só tem a ordem alfabética, as ramificações. Tá, então 3-etil, 4-metil, fenol. Isso, Giovanni, acertou tudo, olha aí. Tá fera demais. Então tá tudo certíssimo. Tá vendo como treinando a nossa mente vai se acostumando, né? Então a informação que chega para mim é 3-etil, 4-metil, fenol. Na hora que você diz fenol, você tá informando isso aqui, ó. Eita, porque fica ruim de mostrar só. Mas vocês entenderam, né? É o aromático com... Onde é que eu fui parar? Lá embaixo, meu Jesus. Vocês entenderam que a informação que chega... Deixa eu ver aqui, acho que por aqui vai mais rápido. A informação que chega é o suficiente para eu entender a informação, né? Informação demais, né, que eu tô falando. Então, o que você está me dizendo, dá para entender, né? Vamos, então, aqui, página 85. Pronto, tá aqui, ó. Quando eu digo fenol, eu estou me referindo a isso aqui, né? Isso é o fenol. Então, eu estou dizendo que no fenol, deu problema com energia aqui em casa, acabei atrasando. Certo, Tiago? Bom dia. Estamos na página 85, primeira questão, tá? E corrigimos a página 96, questão 47, ok? Então, isso é o fenol, né? Eu posso informar colocando tudo como se fossem grupos ou ramificações e botar benzeno, que foi a primeira opção que nós tivemos, ou colocar somente as ramificações e o fenol, tá? Então, a primeira opção, se eu escolher
Giovanni, colocar tudo em ordem alfabética e botar benzeno no final, eu tenho que colocar 3-etil, 1-hidroxi, 4-metil, porque é H e M, né, pela ordem alfabética. Então, 3-etil, 1-hidroxi, 4-metilbenzeno, certo? E a outra opção é colocar apenas as ramificações e no final o fenol, que seria 3-etil, 4-metilfenol, como você informou aqui, de maneira totalmente correta, ok? Ok. Bom, pessoal, fico feliz aí com isso, tá? E o 23 geralmente é assim, né? O primeiro exercício ele dá a fórmula e pede o nome, e o segundo dá o nome e pede a fórmula. Como você fez aqui, Giovanni? Ou se mais alguém quiser dizer, né, como é que fez, essa questão 23. Eu não tinha feito. Vou fazer agora com a senhora. Vamos fazer, então, rapidinho, que é importante, né? Aqui ele colocou uma opção com fenol e uma opção com benzeno, tá vendo? Mas todos dois estão dentro da função fenol. Professora, mas ele pôs benzeno aqui na letra B. Mas vocês estão vendo que o hidróxido aparece? Então, hidroxibenzeno é outro nome para fenol. Então, é outra opção que você tem, né? De nome para você escolher, ok? E aí, querem já me mostrar o que você fez? Aí, o que mais alguém fez também, enfim, já deu tempo de fazer? Ai, meu livro está aqui te abrindo. Tiago, deixa eu colocar logo as presenças. Tiago. E aí, Tereza, Giovanni, quem está aí querendo tirar dúvidas? E mais alguém também, né, pessoal? Fala esses dois porque foram os que pediram para tirar as dúvidas, né? Mas eu sei que às vezes vocês têm dúvidas e ficam com vergonha de falar, né? Não perder a vergonha. Será que vocês estão sabendo demonstrar aí? Eu fiz a letra B aqui, que eu não sabia direito A letra A, Giovanni? Eu fiz a B aqui. Cadê? Quer mostrar? Pode ser. C7H80. C7H80. O primeiro, né? Ah, o H, né? Você quer dizer? Bota um pouquinho mais perto, Giovanni. Tem o H, né? Lá em cima. Isso. CH2, CH3 de um lado, CH2, CH3 do outro lado, é isso? Só tá um pouco ruim de ver, mas se for isso mesmo. Ó. Ah, tá, entendi. C7H8O, entendi, oxigênio. Perfeito, Tereza. Isso mesmo. Ó, Giovanni, certíssimo. E Tereza colocou aí C7... Tá certo, C7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hidrogênios e oxigênio. Perfeito, Tereza. Vocês estão fera mesmo, hein? Então tá certo aí que o Giovanni colocou, da letra B, e a fórmula molecular que a Tereza colocou aí também está correto, né? Só ficou faltando ver a fórmula estrutural da primeira, né, Tereza? Querem que eu faça? Rapidinho aí. Mas eu também vocês estão fera, viu? Estão demais. Eu não tenho câmera para mostrar. Tá certo, Tereza, sem problema. Mas eu sei que você fez direitinho, né? Eu vou ajudar você, né? Eu vou
colocar aqui o que você fez aí na sua casa, né? Então, vamos lá. Hoje é 24 de março, o pessoal da mecânica. Pessoal, então vou fazer esses exercícios, né? Vamos lá. Beleza. Vou ter que tirar o compartilhamento mesmo, então pronto. Não compartilhar. Aqui. Então, página 85. Página 85. Bora, câmera, me ajude. Isso, página 85. Exercício 23A. Então, pessoal, a gente sempre começa pela cadeia principal, tá? Pelo que ele está dizendo aí na letra A, ele está falando que é o fenol. Então, eu posso colocar aqui, ó. Né? Eu posso colocar aí o benzeno. Aí, o fenol, eu posso escolher qualquer posição aqui, qualquer local. E, geralmente, eu coloco aqui, tá? Esse é o primeiro carbono. E ele está dizendo aí que é o meta. A meta é que posição, hein, pessoal? Um e 3, não é isso? Então, aqui vai ser o carbono 1, no sentido horário ou no anti-horário, tanto faz, você escolher. Geralmente eu escolho no sentido horário, tá? Então, 1, 2, 3. Aqui vai ter a ramificação metil. Então, tá aqui, ó. Posição 1, 3, que é o meta, né? Ele tá dizendo que tem metil e fenol. Fenol já é isso aqui, né? Fenol é isso, né? Metil está na posição 3, porque o meta significa posição 1 e 3. Como a hidroxila está no carbono 1, no 3 está a ramificação, né, Tereza? E se eu colocar a fórmula molecular, eu vou ter C7H8O, como Tereza mostrou aqui no 7, não é? Então, 6, 7 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hidrogênios e um oxigênio. Perfeito, né? E a letra B, como o Giovanni mostrou, ele fez aí o benzeno, porque o nome da letra B é 2,6 dietil hidroxibenzeno. Então, são 3 informações. Ele está dizendo que tem uma hidroxila e tem 2 ramificações, né? Então, aqui, ó, o primeiro, eu vou colocar o OH do jeito que o Giovanni colocou aí, né, Giovanni? Então, aqui eu vou começar no sentido horário ou anti-horário, tanto faz, né? Eu escolhi o sentido horário, Giovanni também, né? Então, no segundo carbono eu tenho um CH2, tenho um CH2CH3, que é o primeiro grupo etil. E aí, contando aqui, ó, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui eu tenho CH2, CH3, né? Como é apertado aí, mas deu para entender, né? Então, 2,6 de etil. Então, no carbono 2 eu tenho um etil, no carbono 6 eu tenho outro etil, e no 1 eu tenho a hidroxila. Tá vendo que não precisa colocar o número 1 para a hidroxila, porque a hidroxila sempre vai estar no carbono 1. Então, quando aparece, só para enfatizar, né, pessoal? Mas não há necessidade disso, ok? Então, 2,6 de etil, hidroxibenzeno. Podia ser também 2,6 de etilfenol, não podia? Podia. Porque isso aqui já é o fenol, né? Isso aqui já é o próprio fenol. Então, no fenol eu coloco na posição 2 um etil e na posição 6 o outro etil. Então, tem outras opções também aí para nomenclatura quando eu tenho aromáticos, né? Principalmente fenol e quando eu tenho também ramificações, né, nesse benzeno, ok? Beleza? Sim, beleza. E só para a gente fechar esse exercício da página 85, pessoal, aqui é de marcar, certo? Essa questão aqui é de marcar. Ixi, Maria, não estou esperando com vocês, não. Vocês não iam ver nunca, né?
quadro, para a gente encerrar aí. Considera as estruturas moleculares do naftaleno e da decalina, representadas pelas fórmulas abaixo. Substituindo em ambas as moléculas um átomo de hidrogênio por uma hidroxila, obtém-se dois compostos que pertencem às funções. Então, daqui eu tiro um hidrogênio e boto uma hidroxila. Vai se transformar em quê? Substituo, né? O hidrogênio por uma hidroxila. Dentro desse esquema, se substitui um hidrogênio por uma hidroxila? Sim. Eu vou deixar de ter, eu vou transformar benzeno em... Tá, esses aí são... Isso, são benzenos? Isso, são dois aromáticos, são dois anéis benzeno, né? Ah, então seria vai virar fenol. Aromático. Oi? Então, assim como Teresa disse, vai virar fenol. Isso! Eu fiquei confuso porque eu estava desenhado diferente, sabe? Ao invés de ser um círculo, uma circunferência no meio, eram 3 tracinhos. Ah, é porque é outra maneira de se representar também aromático, né? Então, esses aqui são dois anéis benzênicos. Inclusive, assim, dá para entender, acho que um pouco mais fácil que você botar aquela bolinha no meio, né? Se você tá só a bolinha no meio, assim, ó, algumas pessoas podem se confundir. Que bola é essa, né? Já teve aluno que me perguntou se será oxigênio. Porque não conhece, né, pessoal? Tá vendo pela primeira vez, fica confuso. Aí muita gente já me perguntou se será oxigênio. Não, isso é uma... É como se visualmente as ligações ficam toda hora trocando de lugar, elas ficam circulando, aí dá a impressão de ficar com esse círculo no meio, né? Mas isso aqui são as ligações alternando, tá? Então assim fica um pouco melhor de entender, que são ligações simples e duplas, né? Alternando dentro do anel aromático. Então aqui eu tenho dois anéis aromáticos, né? Dois benzenos ligados com anéis condensados, né? É polinuclear com núcleo condensado. E aí, substituindo um hidrogênio por uma hidroxila, você vai justamente transformar em fenol, né? Então, certíssimo aí o que vocês colocaram, né? E agora eu tenho isso aqui, que são cadeias fechadas do tipo alicíclica, né? Duas cadeias fechadas do tipo alicíclicas. Não são aromáticas, são alicíclicas, né? E aí eu substituo um hidrogênio por uma hidroxila. Eu vou transformar em quê? Isso, Tereza. Olha aí, Tereza tá fera também. Então eu vou transformar, né, um hidrocarbono em um álcool. Porque o que é álcool? O que significa, caracteriza o álcool? É ter hidroxila ligada a um carbono saturado, que é o que nós temos aqui. Nós temos, apesar de ser cadeia fechada, mas as ligações aí são saturadas, né? Então eu vou transformar em um álcool. Então o primeiro eu vou transformar em um fenol e o segundo eu vou transformar em um álcool. Letra B de bola. Fácil, né, pessoal? Tranquila aí essa questão? Certinho? Beleza. Vamos então continuar com as funções. Pessoal, estou preocupada que vocês estão meio confusos com relação às funções. Não podem confundir as funções, tá? São muitas funções, então vocês realmente têm que saber diferenciar uma da outra. Eu gostei desse exercício com vocês. É terça, Tereza. Tereza Beatriz. É terça-feira, tá? Inclusive eu queria combinar, eu não botei ainda, eu tô com as notas de vocês, eu só não coloquei ainda, porque eu queria justamente combinar com vocês qual vai ser a forma que eu vou colocar essas notas, tá? Mas deixa no final da aula que a gente combina direitinho, tá? Mas ainda temos aula na terça. Gostaria até de ter na quinta ainda, não sei se vai ser possível, né? Porque eu queria ver o máximo de conteúdo com vocês, né?
Mas com qualidade, né? Não, sem perder a qualidade aí da aula, né? Sem que vocês fiquem mais confusos do que vocês já estão, né? Quinta prova final, pois é. Mas seria uma coisa, algo a combinar. Mas como a turma de vocês é uma das mais adiantadas, eu não estou tão preocupada com vocês, tá? Vamos continuar. Então, nós vimos aqui, vamos ver agora éter, né? Agora, não. Nós vamos ver éster e éter, né? Que são nomes muito parecidos. Mas por que eu começo por éster? Porque eu sigo uma sequência, né? Eu começo com álcool, fenol, aldeído, cetona, ácido, que foi a última que nós vimos, deixa eu ver pelas minhas anotações, isso. Nós terminamos em ácido, então vamos relembrar essa ordem, né? Aldeído, carbonila na extremidade, cetona, aldeído entre carbonos, ácido, que vem em sequência. Aqui o ácido é a carboxila. Então o que é que você faz? Você adiciona aí uma hidroxila, você tira o hidrogênio do aldeído e acrescenta uma hidroxila. Quando você bota a hidroxila, esse hidrogênio está junto com o oxigênio, ele é liberado em meio aquoso. Isso é característica de ácido. É justamente liberar hidrogênio em meio aquoso, tá? Então esse hidrogênio ele é ionizável. Ei, baixa aí um pouquinho, por favor. Então, pessoal, nós temos, lembra que eu até falei da sequência aqui, quando você vai oxigenando uma função, você vai transformando em outra. Então, à medida que você vai oxigenando, você vai transformando em outra função, tá? Você tem o hidrocarboneto, oxigena, você transforma em álcool, oxigênio transforma em aldeído e oxigênio transforma em ácido, tá? Então, esse ácido, ele é caracterizado pela presença do hidrogênio ionizável. Vocês pensaram, mas lá em inorgânica, os ácidos começavam com H, porque isso é uma característica dos ácidos inorgânicos, né? Você começa mostrando justamente o hidrogênio ionizável, aqui é justamente o contrário. Quando você vai representar o ácido, você termina com H. Veja que sempre ele está no finalzinho da fórmula, tá? Porque realmente quando você coloca a fórmula estrutural, não fica sempre na extremidade, e geralmente essa extremidade é a que está do lado direito, quando você vê a imagem, né? Na impressão de estar do lado direito. Então, geralmente, quando se representa um ácido orgânico, termina com hidrogênio, que é justamente o hidrogênio ionizável, certo? Então, aí, a carboxila, por isso, carboxílico, né? O ácido carboxílico vem justamente disso, porque tem a presença do grupo carboxila, tá? Vendo aqui essa sequência, nós vimos a parte da nomenclatura, né? Que a base do nome é sempre a mesma, tá? É sempre a mesma, a base do nome, né? Então, se eu tenho 2 carbonos, o prefixo para isso é o et, né? Ácido etanóico. Então, são ácidos que são muito comuns, né? São muito conhecidos por nós. É o ácido que está contido no vinagre, mais conhecido como ácido acético, só que o nome mesmo, né, oficial, é o ácido metanoico, ele tem apenas um carbono, né? E o ácido da formiguinha, quando dá aquela picadinha e fica ardendo. Nós temos aqui ele, olha como é bonitinho. É o ácido da formiguinha, que chama-se popularmente de ácido fórmico, por causa da formiga, mas o nome oficial é o ácido metanoico, né? E o ácido do vinagre, ele é popularmente conhecido como ácido acético, porque acético vem do latim, né, de vinagre. O nome oficial é o ácido etanoico, né? Porque pela base et-an, que nós já conhecemos, e a terminação oico para o ácido, né? Então, sempre começa com ácido. Todas as vezes que eu tenho esse tipo de função aí,
caracterizada pelo ácido, eu não posso botar apenas etanóico não, tá, pessoal? O nome ácido na frente é obrigatório, ok? E ele dá alguns exemplos, né? Tem essa maneira aqui de você numerar, mas essa é uma cadeia, esse tipo de numeração para cadeia, ele é muito antigo, então praticamente não se usa mais, tá? Quando vocês observarem em algum tipo de exercício, né? Esse tipo de nomenclatura bem mais antiga, usando aí alfa, beta, gama e y, eu não estou enganada. Nós temos aqui, a partir do segundo carbono, esse segundo carbono da cadeia é o chamado de alfa, tá? Então aí, já que a ramificação está no quarto carbono, você pode chamar de ácido 4-metilpentanóico, que é o que eu chamo, né? Ou, se você usar a nomenclatura antiga, ácido gama-metilpentanóico, certo? Mas não se assustem, porque raramente vocês vão ver esse tipo de nomenclatura, certo? Só porque está aqui, ele mostra, né? Mas não se preocupem com isso, tá? Essa primeira é a oficial, tá? Então, ácido 4-metilpentanóico, ok? Ok. Prontinho. Aqui ele está falando como se fossem ramificações, mas também vocês praticamente não veem isso, tá? Isso aqui como ramificação. Aí ele fala aqui, pessoal, só que eu também não vou falar disso agora, quando você... Não, eu não chego nem a falar sobre isso não, então vamos para frente. Aqui ele dá alguns exemplos de reações onde tem a presença de algum ácido, né? Mas vamos para a parte da nomenclatura, que inclusive nós já vimos. E aqui ele fala de algumas curiosidades. Olha aí, o vinagre, né? O vinagre tem a presença aí do ácido etanóico, popularmente conhecido como ácido acético. E ele mostra aí o processo industrial da fabricação dele, né? Vamos seguir, né, pessoal? Aqui são apenas algumas curiosidades. Os exercícios que eu já tinha passado para vocês, né, da página 96. Já fizemos, inclusive, um agora. Tem a continuação aí na página 97. E vamos agora à próxima função, que é o éster. Éster. O que é um éster, professora? Por que eu gosto de falar disso depois de ácido? Porque é como se ele fosse um derivado do ácido, tá? Como é que eu vou diferenciar um ácido de um éster? Então, os ésteres orgânicos... Arthur chegou, Arthur. Os ésteres, Arthur? Os ésteres, quando você tem um ácido... O que é um ácido? É você ter C-OH, que isso aí é caracterizado pelo grupo carboxila, tá? E você vai trocar o hidrogênio por uma ramificação. Ok? Por uma ramificação. Você vai substituir o hidrogênio do ácido. Lembra do hidrogênio ionizável? Pronto, ele sai e entra uma ramificação, ok? Aqui ele dá vários exemplos, ó. Então, como ele deixou de ser ácido, o nome também vai sair, o nome ácido também vai deixar de existir, porque ele deixou de ser ácido, tá? Lembra quando a gente falava sobre a reação de ácido com base formando sal? É como se aqui, na hora que sai o hidrogênio e entra um outro... para formar o sal, né? Então você tem um cátion que vem da base com ânion que vem do ácido, você vai formar o sal. É como se fosse muito parecido com o que estamos vendo aqui, tá? Sai o hidrogênio e entra um grupo que pode ser uma ramificação de cadeia aberta ou de cadeia fechada, tá? Aqui o primeiro exemplo que ele dá é a substituição do hidrogênio por uma ramificação de cadeia aberta, né? E aí, como é que vai chamar isso, professora?
Eu não gosto muito da representação assim, não. Eu gosto mais da estrutura. Aqui ele está mostrando como se fosse fórmula molecular. Eu gosto mais de mostrar a fórmula estrutural, tá? Então, eu vou mostrar a vocês aqui no nosso quadro como é a representação de um éster. Eu acho melhor assim, tá? Porque eu acho que visualmente falando, é melhor quando você mostra a estrutura e não a molécula, tá? Vamos então aqui mostrar a vocês o que é um éster. Ésteres. Ok? Ok. Vamos então adiante. Eu vou espelhar com vocês. Deixa eu ver se tem aqui algum. Não, tem não. Aqui no livro não tem o que eu queria mostrar a vocês. Tem não. Então eu vou mostrar aqui no nosso quadro. Vocês estão vendo aqui etanoato de etila? Eu vou fazer a mesma aqui no nosso quadro, certo? Mas vocês vão me dizer se acham melhor assim no quadro. Quadro, hein, pessoal? Diferença de um quadro. Pronto. Éster. Então, eu vou colocar aqui como se fosse um ácido, certo? Eu tenho aqui o CH3, C dupla O. Isso aqui não é um ácido, pessoal? Esse é o ácido etanóico, certo? Sim. Vou transformar esse ácido em um éster. Como? Sai o hidrogênio. Sai o hidrogênio. Agora, você não precisa se ligar, né? E se liga a uma... É como se fosse uma ramificação, tá? Então, sai o hidrogênio e entra aqui um CH2, CH3. Certo? Pronto, então eu estou transformando o ácido em éster. Ok? Agora, como é o nome desse éster? Vamos à nomenclatura. Eu vou dividir isso aqui como se fosse em duas partes, tá? A primeira parte é como se fosse o nome do ácido. Então, eu vou mostrar até aqui, tá? Vou mostrar até aqui. Quantos carbonos tem isso aqui? 2. Então, a base para 2, lembram que é etano, porque tem ligação simples também aqui, né? Etano. E lembra como é que se transforma ácido em sal? É como se eu estivesse transformando isso aqui num sal, né? Quando sai o hidrogênio e entra uma outra coisa, é como se eu estivesse transformando em um sal. Mas não é sal, isso aqui é um éster. É como se fosse, é como se lembrasse o sal lá em orgânica, tá? Inclusive o final do nome é até parecido, porque ele deriva de um ácido. Então o éster que deriva de um ácido, como é o nome desse ácido? Seria ácido etanóico? Quando eu transformar o ácido em sal, como é que eu faço para ter essa mudança? Eu não tiro o ícaro e boto o ato? Sim. Vai ser a mesma coisa. Então, eu vou transformar ácido etanóico em etanoato. Etanoato. Olha, eu transformei ácido etanóico em etanoato. Tirei o ícaro e boto o ato. Então, o raciocínio que tínhamos lá na orgânica está servindo para que eu possa nomear também essa substância, tá? Então, etanóico vai transformar-se em etanoato, porque saiu hidrogênio, deixou de ser ácido. Então, etanoato de... Como é o nome disso aqui, pessoal? Como se fosse uma ramificação. Como se fosse uma ramificação. Como é o nome disso aqui como ramificação? Ah, etil. Etil, pronto. Só que aqui vai receber mais uma letrinha, tá? Etil, porque não substituiu
o hidrogênio por uma ramificação. Então, isso aqui é como se fosse uma ramificação, tá? A substituição do hidrogênio por uma ramificação. Então, ficaria etanuato de etil. Como fica meio estranho esse nome, aqui recebe só um A no final. Tá? Etanuato de etila. Ok? Ok. Então, etanoato, porque tem 2 carbonos e o prefixo, né, continua o mesmo, toda a base tem o mesmo raciocínio, né? Então, 2 carbonos ligação simples etiano, o ato, porque antes eu tinha um ácido, agora eu tenho um éster. De quê? Eu substituo hidrogênio por um radical etil. Então, vai ser etila. É só acrescentar um azinho aqui para o nome do radical, tá? Então, não vai ser etanuato de etil, vai ser etanuato de etila. Ok? Certinho, pessoal. Difícil? É trabalhoso só. Pouco, né? Vamos treinar aqui, vamos botar mais um. Vamos treinar, né? H, C, dupla O, CH2, 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 CH3. Como é o nome disso aqui? Sempre a primeira parte é onde está o carbono antes desse dupla O. Então, o que vai contar primeiro é só isso aqui, tá? E aí? Tá, para fazer a nomenclatura, a gente tem que primeiro colocar o nome do que seria isso antes do O. Isso, antes dos 2 oxigênios, o que é que tem? Só um carbono. Então, como é o nome? São um carbono e um hidrogênio. Isso, só um carbono. Oi, Vitor. Ela tá em qual página, professora, mesmo agora? Página 98. E aí, Giovanni? Você começou a falar que o nome? Não sei dizer. Não sei dizer. Sabe, vamos lá. Qual é a base para um carbono? A base para um carbono? É. O prefixo para um carbono? Met. Então, pronto aqui, ó. Ligação simples aqui. Só tem ele, né? Então, metanoato, metano. No final, né? Ato. Metanoato. De quê? Tá, então isso daí é um sal. É como se fosse um sal, né? Recebe a mesma nomenclatura de um sal. Porque deriva de um ácido, mas na verdade não é sal, é um éster. O raciocínio para o nome é o mesmo que vimos para sal. Tá. Metanoato. Quantos carbonos tem aqui nessa ramificação que foi acrescentada à cadeia? Butanila. Como é o nome só da ramificação, né? Butil? É, butil. Então fica metanoato de butila. Certo? Vou fazer só mais. Sim, sim. A cadeia principal é como se fosse o que tivesse, pessoal, antes do C dupla O.
Esse é difícil, tá? Esse é difícil mesmo. Esse aqui seria o ácido benzoico. Ácido benzoico, porque isso aqui não é o benzeno. Eu acrescentei aqui esse grupo carboxila no benzeno, então fica ácido benzoico. Para dar o nome desse éster, já que eu substituí hidrogênio do ácido pelo metil aqui, então vai ficar benzoato. Benzoato de quê? De metila? Isso, metila. Tá? E esse aqui, só para treinar um pouquinho, né? CH2. Não, desculpa. Ai, eu detesto coisa borrada. CH3, C, dupla O, O. Eita, professora, complicou, hein, agora? Eita, professora! Isso aqui, dá para saber o nome, né? Isso aqui. Ó, aqui... Etanato? Etanoato. Etanoato. Aqui o aromático está como cadeia principal, porque ele está antes do dupla O, certo? Aqui ele está depois, então aqui ele está como ramificação. Sempre o que vem depois está como se fosse uma ramificação, tá? Então aqui é etanoato, né? Que é o nome da cadeia principal, etanoato de quê? Nós vimos que isso aqui é o radical. Benzila? Benzila é quando eu tenho CH2 e o aromático. Aqui é só o aromático. Então, isso aqui é o fenil. Confunde muito, Giovanni. Muitos alunos confundem muito o benzil com o fenil. São muito parecidos. A diferença do fenil para o benzil é que o fenil é só o anel aromático. E o benzil é CH2 ligado ao anel aromático. Esse CH2 e o anel aromático, se aqui fosse um CH2 e o anel aromático, aí seria benzil. Então, é o CH2 que está ligado à cadeia, junto com o aromático, né? Mas como aqui tem só o anel aromático, aí esse aqui é o fenil. Acrescenta um A no final, então esse aqui é o etanoato de fenila, tá? Então, deu para entender quando o aromático, ele está como ramificação, e quando o aromático está como cadeia principal. É só a posição dele aqui, ó. Se for antes, ele está como cadeia. Se for depois, ele está como aromático, certo? Parece até a mesma cadeia, né? Se eu acrescentar mais um CH2 aqui, um CH2, CH3, eu vou ter a mesma fórmula molecular, inclusive, né? Mas não é a mesma coisa, tá? São ésteres diferentes, ok? Ok. Não, aqui eu peguei dois com a mesma fórmula molecular, ó. É isso mesmo. Tem um aromático, um carbono, dupla O, CH3. É a mesma fórmula molecular, esses dois, ó. A mesma fórmula. Mas eles são totalmente diferentes, esses ésteres. Só porque mudou a posição da cadeia principal aqui, e aqui ele está como ramificação. Aqui eu troquei o CH3 aqui está como ramificação e aqui está como cadeia principal, né? Só essa diferença, tá? Então a mudança aí foram das posições, né, dos aromáticos e das ramificações também, né? Da cadeia aberta e da cadeia fechada. Então mudou de posição, mudou o tipo de éster. Todos os dois são ésteres, mas são ésteres diferentes. Ok? Não é o mesmo éster. São ésteres totalmente diferentes. Ok? Então deu para entender direitinho essa parte do éster. Lembrando que o éster é um derivado do ácido. Tá? O éter eu acho que vocês vão achar mais fácil. Tá? Professora, Oi, Giovanni. o éster é um derivado do ácido, correto? Isso. Por que a gente usa a mesma nomenclatura do 6?
Porque como ele é um derivado do ácido, eu creio que é por isso, tá, Giovana? Eu creio que é por isso. Nós, quando estudamos ácidos inorgânicos, né, os ácidos inorgânicos, eles derivam, eles produzem, vamos dizer assim, né, eles dão origem aos sais. E aí, aproveitando essa mesma nomenclatura de algo que se origina do ácido, ele pegou o mesmo raciocínio aqui para a nomenclatura de éster. Porque o éster é como se fosse, né, como ele é um derivado do ácido, ele não é sal, mas ele é um derivado, então o raciocínio para a nomenclatura dele é a mesma, né, muito parecido com o que aprendemos lá em sais. Eu acredito que é por ser um derivado do ácido. Eu creio que é isso. A certeza absoluta eu não tenho, mas o raciocínio que eu tenho, né, o pensamento que eu tenho, é que ele usou esse raciocínio para isso. Né, o mesmo, ele aproveitou, né, o raciocínio para um derivado do ácido inorgânico e aproveitou para um derivado de um ácido orgânico também. É algo que não é novidade para a gente, porque a gente já viu o sal, mas ele não é exatamente um sal. Tá? Ok? Beleza. Quer ver um sal orgânico? Eu mostro agora mesmo. Mostro agora mesmo. Porque lá, nesse exemplo que eu vou mostrar para... Ai, não está compartilhando, não. Aqui ele fez exatamente a mesma reação de neutralização. Por isso que aqui você tem um sal. Tá? Aqui, ó. Sais orgânicos. Aqui sim é sal mesmo. Tá? Ó. Lembra da reação de neutralização? Você reage um ácido com a base. Tá aqui um ácido. Só que é um ácido orgânico, mas é ácido. Reagindo com a base, forma exatamente o etanoato de sódio. Aqui ele chamou de nome popular, né? Acetato, eu só chamo etanoato. Então aqui é etanoato de sódio. Aqui sim é sal. Porque eu tenho o ânion do ácido com o cátion da base. Forma um sal. Aqui sim é sal mesmo, né? Etanoato de sódio. Só que no éster, no ácido, o que você faz para substituir, né, transformar o ácido em sal? Você tira o hidrogênio e acrescenta o cátion da base. Então, você está substituindo um pelo outro. Quando você substitui o hidrogênio do ácido pelo cátion da base, você forma o sal, que é exatamente o que nós estamos vendo aqui, tá? A diferença desse sal orgânico para o éster é que você não substitui por um cátion de uma base. Você substitui por uma ramificação. Aí aproveitou o nome, né? Já que era um derivado de um ácido mesmo, aproveitou que isso era etanoato, né? Porque isso aqui é etanoato, só que aqui é de sódio, mas continua sendo etanoato. Então ela aproveitou esse mesmo etanoato para colocar aqui, ó. Etanoato de substituir hidrogênio por um etil. Então, ficou etanoato de etila. Só para aproveitar, né? O mesmo raciocínio, né? Para formar o sal, eu vou aproveitar para formar o éster. Para não ter outro nome, ele aproveitou o mesmo nome, tá? Então, a base é como se fosse um ânion, isso aqui, né? O ânion vai ter o mesmo nome, etanoato. De quem? Quem está sendo substituído pelo hidrogênio. Então, quem está sendo substituído pelo hidrogênio é o radical etil, que aqui vai chamar-se etila. Ok? Beleza? Beleza. Agora vamos voltar algumas páginas e ver o éter. Como eu falei para vocês, eu já me acostumei a mostrar o éter junto com o éster, né? Por terem nomes muito parecidos, é uma maneira que tem de você saber diferenciá-los, tá? Então, o éster é um derivado do ácido, tá? Geralmente a cadeia ela é maior, né? O nome também é maior,
quando você compara o número de oxigênios, cadeia não, né? O número de oxigênios aqui é maior porque tem 2 oxigênios. No éter só tem 1 oxigênio. Então vamos usar o éter. Inclusive já vimos um exercício com éter, né? Aqui o éter, pronto. Aqui o éter. Éter são compostos orgânicos e tem oxigênio. Está diretamente ligado a 2 cadeias carbônicas. É como se ele tivesse 100 carbonos. Só isso. Aqui, ó. Pronto. Isso é um éter. Então, oxigênio é como se fosse um heteroátomo, né? É como se fosse, não, é um heteroátomo. Porque ele está entre carbonos, tá? Outro exemplo aqui, ó. Então, ele pode estar entre carbonos de cadeias abertas ou de carbonos, entre carbonos de cadeias fechadas. Tanto faz, tá? Contanto que tem oxigênio entre carbonos, é éter, ok? O nome é difícil, é facílimo. Ele vai pegar um exemplo aqui, né? É como se eu pegasse água e substituísse os 2 hidrogênios da água, tá? Se eu substituir só um, eu vou transformar em álcool. Se eu substituir os 2, eu vou transformar em um éter, ok? Beleza. Vamos ver exemplos aí de... Aqui ele dá uma informação, né? São algumas curiosidades aí com relação a éteres, que ele pode ser simétrico ou assimétrico, alifático ou aromático, né? Assimétrico quando ele está exatamente no meio de carbonos, né? Então, ele está exatamente no meinho, ele está bem simétrico. E assimétrico é quando ele está com cadeias que têm números de carbonos diferentes, né? Então, parece que fica meio torto. E ele também pode ser dividido em éteres alifáticos ou aromáticos. E quando ele está ligado a cadeias abertas, né, o alifático, e aromático é quando ele está entre cadeias aromáticas. É quando ele está entre aromáticos ou misto, ele pode estar em cadeia aberta ou cadeia fechada do tipo aromático ou do tipo alicíclica. Enfim, você pode estar aí de um lado, pronto, como esse exemplo aqui, ó. Aqui é um éter misto, porque de um lado tem uma cadeia aberta e do outro lado tem uma cadeia fechada do tipo aromática, tá? Pode ter também de um lado cadeia aberta e do outro lado cadeia fechada do tipo alicíclica. Enfim, são várias opções que você tem aí para você classificar um éter, ok? Vamos aos nomes. Okay. Aqui é um éter de cadeia fechada, né? Quando você fecha a cadeia com o próprio oxigênio, tá? Nome é muito fácil, pessoal, o nome do éter, tá? Você pode, pessoal, escolher o maior ou o menor. Eu escolho geralmente o menor, tá? Então, por exemplo, você tem o oxigênio entre cadeias, né? Está no meio de 2 cadeias. Então, você pode dizer o seguinte, o nome da cadeia menor, aí oxi, porque tem o oxigênio dos carbonos, e no final o nome da cadeia maior, ok? Esse outro nome eu não gosto muito não de usar, eu prefiro primeiro, tá? Eu prefiro ir pelas cadeias, né? Cadeia menor e cadeia maior. Esse outro também vocês podem escolher se vocês quiserem, né? Aí é uma questão pessoal, tá? Mas com esse final ílico, é igual a álcool. Você também pode chamar álcool etílico, mas eu só chamo etanol, né? Mas é uma questão pessoal, tá? Por exemplo, isso aqui, eu chamo metoxietano. Pode se chamar também metano-oxietano. Pode, tá? Mas eu prefiro abreviar. Então, como é o nome dessa cadeia aqui? Pessoal? Vamos por partes. Professora, você está muito rápida. Vamos com calma, né? Se isso aqui fosse uma cadeia, seria o metano. Seria se tivesse um carbono, né? Com 4 hidrogênios, obviamente. Porque ele está se ligando ao oxigênio, por isso que só tem 3 hidrogênios, né? Ele está se ligando ao oxigênio.
Mas se fosse só o hidrocarboneto, seria CH4. E o nome dele seria metano, tá? Então, o nome da cadeia mesmo é metano, tá? Aqui a gente não vai olhar como se fosse ramificação, não, senão seria metil. Aqui é como se fosse o metano, tá? Então, metano, seguindo a sequência aqui, ó, metano, oxide, oxigênio, e o nome da cadeia maior, que é o etano, tá? Então, o nome dessa cadeia pode ser metano, etano. Pois será por que você escolheu metano primeiro? Porque a cadeia é menor. Então, eu vou pela ordem de tamanho de cadeia, tá? Então, a cadeia menor é o metano, que eu não vou usar a ordem alfabética, eu vou usar tamanho de cadeia. Então, metano, etano. Pode ser a primeira opção, mas eu prefiro a opção menor, que é metoxietano. Então, eu retiro uma parte do nome da cadeia. Eu não chamo metano, oxietano. Eu abrevio para metoxi. Metoxietano. Estão entendendo a informação? Chega a vocês? Como é o nome dessa cadeia? Metoxietano. Met, que é a cadeia menor, né, que é o metano. Então, metoxietano. Eu estou informando que entre um metano e um etano tem oxigênio no meio, tá? Então, metoxietano é o nome dessa cadeia. Giovanni queria falar alguma coisa? Não, só ia confirmar que estava entendendo. Que estava o quê? Estava entendendo, só estava confirmando. Ah, ótimo, beleza. Melhor ainda. Professora, o que está acontecendo que eu estou tão confusa? É porque é muita função, né, pessoal? Muito parecida. Eu concordo com vocês, eu entendo vocês perfeitamente que, como eu tenho muita informação, fica algo muito parecido mesmo, tá? Então, vocês não precisam se preocupar em classificar, não, tá? O que vocês realmente precisam o que vocês precisam realmente se importar, vamos dizer assim, né, se preocupar, se é que vocês precisam se preocupar, é só com o nome da cadeia. Ah, professora, eu preciso classificar que isso aqui é um éter assimétrico? Não precisa se preocupar com isso não, tá? Geralmente o que é pedido é apenas o nome mesmo, tá? E saber que aqui é um éter, né? Então você precisa identificar a função, que é um éter, e saber nomear esse éter, tá? Então, metoxietano. E esse de baixo aqui, me diga aí o nome dele. Etoxietano? Isso, Giovanni. Perfeito. Etoxietano. Pronto, não é fácil? Fácil demais. Né? E vamos dificultar um pouquinho, né? Eita, professora. Ah, já mostrei, ó. Quase que vocês viram o nome, né? Eu não vi, Ei, não. pessoal, aqui é CH3, viu? Tá errado aí, não é CH2, não, é CH3. Tá? CH3. Tem um errinho de digitação aí no livro, né? Acontece, né, pessoal? Mas isso não invalida o exemplo, não, tá? É CH3O e o aromático. Dá para saber o nome? Giovanni ia falar alguma coisa? Metoxi. Pode ser benzeno ou Como é que seria fenil? Não, aqui não é ramificação. Aqui é cadeia mesmo. Aqui você vai nomear Como cadeia? Então vai usar tipo os prefixos lá de acordo com a quantidade de carbonos? Aqui não é o benzeno? Sim, benzeno. Então você disse certo. Eu acho que você tinha... Metoxibenzeno? Isso. Pronto, metoxibenzeno. Certo? Metoxibenzeno. Muito bem, pessoal. E aí, pessoal, com isso,
Tem aqui uns nomes populares que eu não vou nem mostrar a vocês, tá? Aliás, nome popular não. Outras cadeias. Nome popular eu não vou mostrar não, tá? Então, o que eu quero que vocês façam são os exercícios da página 87. São poucos, tá? Mas todos eles se referem aos éteres, tá? Então, tá aqui, ó. Nome, tem a fórmula que pede o nome. No seguinte, como sempre, né? Ele dá o nome e pede a fórmula. O 27, também pedindo a fórmula. Então, 26 e 27 é praticamente a mesma coisa, não é? Só que aqui, ele pede... Isso aqui é álcool, né? Aqui ele faz um mix, tá, pessoal? Aqui ele faz um mix de outras funções também. Compostos. O 26 é tudo éter. É isso mesmo, a diferença é que no 26 é só éter. Só éter. O 27 tem éter e tem outra função também, tá? Então a letra A não é éter. É só para vocês treinarem também, tá? Outras funções, ok? Mas eu acredito que vocês consigam fazer, tá? Esses exercícios da página 87, ok? Aqui, ó, relembra na parte de carbono primário, secundário, né? Então, de vez em quando ele volta aí para vocês fazerem também outras coisas que nós já vimos, né? Relembrar outras coisas que nós já vimos, ok? Pessoal, 10 e 6, eu tô chocada. Não acredito nisso. Mas eu acho que a aula foi bem proveitosa, viu, pessoal? Apesar de termos visto apenas 2 funções, mas eu acho que foi muito proveitosa, né? É isso. Então, faça os exercícios das páginas. Professor, tem mais coisa aí? Professor? Tem. Diéster, página 101, que eu vou deixar lá no sala de aula. E diéter, página 87. Vocês vão ver que na página 101 não tem só éster, não. Tem outras funções também. Então, na verdade, é um mix de funções na página 101, mas que envolve éster também. E na 87 é mais éter e tem algumas outras funções também, tá? Então, façam essas outras páginas aí que são novidades, né? Páginas 87 e 101, ok? E na terça, sim, pessoal, eu queria dizer a vocês, né? Ai, meu Deus, eu não vi que estava tão tarde. A prova, como nós vamos fazer 3 avaliações, uma já está lá no SWAP, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou botar as 2 primeiras, eu vou somar e dividir por 2, que essa vocês fizeram já. Vou somar e dividir por 2 e botar como primeiro e segundo bimestre, primeiro e terceiro bimestres. E a nota do segundo e do quarto bimestres vão ser essa última prova que vocês vão fazer sobre as funções inorgânicas e sobre a orgânica. Tá certo assim? Entenderam? Beleza. Vai ser quando, professora? A próxima prova vai ser só, eu acredito que na quarta-feira. Vai ter que ser depois da nossa aula. Então, eu vou botar lá, coloco no swap, quem é que vai ficar em recuperação vai observar isso, né? E vai... Eu só estou explicando como é que vai ser a maneira que eu vou colocar essas notas, né? Primeira e segunda prova, eu vou somar e dividir por 2, vou colocar no primeiro e terceiro bimestres. E no segundo e no quarto bimestre vai ser a nota da prova que vocês vão fazer ainda, ok? Oi, Adriel. Professora, deu uma falhada quando você disse o nome dos assuntos. Vai ser função inorgânica e orgânica. Obrigado, professor. Nada. Porque todos os assuntos nós já vimos, né? Já fizemos as avaliações. Aí ficou faltando função inorgânica e orgânica. Ok? Fica apenas quem chegou depois e quem quer ter alguma dúvida, tá? Vamos lá, então. Alane.